Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Eduardo Banzato, diretor do Grupo IMAN. O Banzato tem formação em Engenharia Industrial pelo Centro Universitário, FEI, Administração e Negócios pela FAAP, Gerenciamento de Operações e Serviços pela Fundação Vanzolini e Gestão de Marketing pela ESPM. É diretor do Grupo IMAN, com 33 anos de experiência como profissional de supply chain, manufatura e desenvolvimento de pessoas, professor universitário, autor de mais de 40 cursos de treinamento no IMAN, além de ser autor e coautor de mais de 10 livros voltados para supply chain, excelência operacional e desenvolvimento de pessoas. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast Banzato e agradeço imensamente a oportunidade de nos ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado, agradeço a oportunidade do GuiaCast e a atenção de todos os ouvintes aí do programa e vamos em frente. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Ô Banzato, você se formou em engenharia, trabalhou por 3 anos na TRW, hoje ZF Group, e após essa experiência você começou a sua carreira no IMAN como engenheiro de logística e Lean Manufacturing. Como foi essa transição de estar trabalhando com projetos de layout e processos e partir para pesquisas, desenvolvimento e implementação de soluções no IMAN? Essa pergunta aí de início de carreira, né? A gente volta lá atrás e é interessante porque eu fiquei aproximadamente ali 3 anos na TRW e obviamente que eram os primeiros anos ali de vida profissional desenvolvendo projetos para a área de engenharia industrial, projetos de layout, processos, enfim. E o que era interessante, né? Existiam vários projetos simultâneos que a empresa desenvolvia. Quando eu saí da TRW e ingressei no IMAN, na área de projetos, o interessante é que na empresa nós tínhamos um portfólio de vários projetos, né? E na consultoria, na IMAN, a gente tem o projeto, né? E o interessante é que a empresa que nos contrata ou contrata uma consultoria, ela está pagando por aquele projeto e a impressão que eu tinha na época é que existia um compromisso maior da empresa para com o projeto que ela está contratando. Então você já tinha meio caminho andado, que era aquela necessidade de fazer com que aquilo dê certo, até porque eu estou investindo em um projeto específico, né? Então isso foi bem interessante, né? Do ponto de vista de mudança de perfil de trabalho, foi um aspecto que eu senti nessa transição, né? Da vida corporativa com vários projetos para a vida de consultoria, né? Onde eu tenho projetos pontuais por empresa, né? Muito interessante. Ou seja, existe um comprometimento ali, né, de fazer valer o dinheiro que eu estou investindo. Exato. Não é que não existia também nas empresas do corporativo, né? Mas a sensação que eu fiquei nessa transição, foi que quando uma empresa contrata um projeto em específico, né, ela dá um pouco mais de atenção àquele projeto, fazendo com que facilite a possibilidade desse projeto vir a ter sucesso, né? Então, daí para frente, praticamente todos os projetos que a gente fazia com esse intuito, ele se transformava em realidade. Ao passo que na vida corporativa, você tinha muitos projetos que você fazia que acabavam não indo para frente, outros iam, né? E era uma realidade diferente. Deve ser até ser por isso, né, que muitos hoje falam assim para mim: Banzato, santo de casa não faz milagre, né? Não sei se você já viu esse jargão aí, né? Porque muita gente desenvolve projetos muitas vezes e quando nós entramos, a consultoria entra, com todo mundo comprometido para que aquilo dê certo, né? E obviamente isso tem uma componente de sucesso importante. O IMAN ele foi fundado em 1979 como Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, a Intralogística, por Reinaldo Moura e José Maurício Banzato, seu pai, com o objetivo de transmitir conhecimento aos profissionais da área. Como foi a evolução da Intralogística para o supply chain desde 1979? A gente começou, como você bem disse, nessa área de movimentação e armazenagem de materiais, né? O Reinaldo, um dos primeiros projetos foi o almoxarifado lá na Vale do Rio Doce, na época, né? O Banzato ainda na GM, né, no Centro de Distribuição de Peças em São José dos Campos. O interessante foi que a logística, ou seja, o fluxo de materiais, a movimentação e a armazenagem, ela pressupõe uma excelência. Eu chamo de excelência operacional
Porque logo na sequência, o IMAN começou a investir, né, em busca das melhores práticas, né, nós começamos a desenvolver missões por todo o mundo, em busca das melhores práticas e de excelência operacional, e isso se juntou perfeitamente à intralogística. Só que com o passar do tempo, lá no final dos anos 90, quando eu entrei, né, ingressei no IMAN, vindo da TRW, já existia uma demanda dentro do mercado por uma integração da logística, né? Ou seja, nós víamos sistemas desintegrados dentro das empresas, áreas desintegradas, né? E isso já começava a ser evidenciado no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi um momento que a reengenharia, o mapeamento dos processos, o redesenho dos processos começou a acelerar. Dentro dessa visão de gestão integrada, os ERPs começaram a ajudar esse processo, né, dentro das empresas. As empresas começaram a estruturar de forma integrada os seus processos, né? Muitas ainda hoje estão aí na década de 80 ainda, né, mas obviamente a maioria avançou. E ao longo da década de 90, a logística integrada, auxiliada por toda essa implementação e essas iniciativas da reengenharia, do mapeamento de processos, da implantação dos ERPs, acabou expandindo essa integração e a gente começou naturalmente a chamar isso, bem antes do final dos anos 2000, de supply chain, né? Ou seja, supply chain management ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. Foi algo, apesar de ter sido algo natural, que aconteceria independente dos termos que o mercado vinha utilizando, né? Mas foi algo natural essa evolução da intralogística para a logística para o supply chain management. O Grupo IMAN, depois de todos esses anos, é formado hoje pela IMAN Consultoria, IMAN Treinamento e pelo Instituto IMAN, que se consolidou como uma referência no mercado. Estes 3 negócios possuem 5 divisões. Você poderia nos dar um overview sobre cada divisão e qual o output ou resultado que cada área oferece como expertise para o setor de logística e supply chain? Na verdade, essas 5 divisões elas foram sendo moldadas em função da própria evolução, né, da intralogística para a logística, gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, cada uma dessas divisões foram sendo consolidadas com o passar do tempo. Então, iniciando por onde? Pela engenharia industrial e de operações, lá atrás, né, onde a gente começava a trabalhar as melhores práticas do ponto de vista de engenharia, né? A minha formação é engenharia e da nossa equipe, boa parte delas é formada por engenheiros, né? E a gente começou a trabalhar com engenharia industrial e logística, movimentação, armazenagem de materiais dentro de armazéns, dentro de fábricas, né? Essas 2 frentes, né, já caracteriza 2 das nossas divisões atuais. Só que com o passar do tempo, a busca das melhores práticas e principalmente o modelo japonês, em meados dos anos 80, né, que o IMAN começou a trazer as técnicas japonesas na época, consolidou hoje o que a gente chama da divisão de gestão Lean ou estratégias de performance, que gera ou que traz modelos de gestão competitiva para dentro das empresas com diferentes modelos que nós desenvolvemos corporativamente falando. Só que não só o Lean, né? O Lean é um desses modelos, a gente junta eles com a TOC, com o Six Sigma, com o WCM, ou seja, e desenvolve para muitas empresas modelos de gestão competitiva, caracterizando o 3º pilar. O 4º pilar, com o passar do tempo, como eu disse para você, a gente começou a trabalhar com supply, é o pilar a divisão Supply Chain Management, né? E aí entra um aspecto muito forte de planejamento dentro da cadeia de suprimentos, o que, do ponto de vista de logística, a ênfase maior era na excelência na operação. Então, na medida que a gente foi investindo cada vez mais em planejamento, a divisão de supply chain cresceu e essas 4 divisões, para que elas tivessem sucesso nas suas implementações, nos projetos, a gente dependia de pessoas. Então, a gente pegou a área de treinamento do IMAN e também fez um empowerment nessa área, desenvolvendo um modelo de estruturação de academias corporativas, onde a gente desenvolve as pessoas para que elas tenham um mindset voltado ao sucesso da implantação dessas soluções. Principalmente hoje, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de implementação de tecnologia integrada à logística, né, dentro da abordagem da logística 4.0. Então, eu preciso muito a transformação também das pessoas. Então, por isso que surgiu a
a 5ª divisão no início dos anos 2000, que é o desenvolvimento organizacional e liderança, que faz um impacto muito forte em todas as outras 4 divisões. Então, essa estruturação foi necessária para que a gente obtivesse sucesso com o passar dos anos, né? E, obviamente, 40 anos a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Com o passar de todo esse tempo. Então, por isso que caracteriza essas 5 divisões dentro dos nossos 3 negócios. Tremenda evolução. Banzato, com o passar do tempo, vocês passaram a compartilhar essa expertise através de treinamentos. O IMAN ele oferece diversos tipos de cursos, o curso aberto, cursos corporativos, online gravado e também o curso ao vivo à distância que proporciona maior integração com o professor pelo chat, maior mobilidade, visto que pode ser acompanhado de qualquer dispositivo e também economia com deslocamento e hospedagem. Como funciona essa novidade e qual o grande diferencial, principalmente agora quando as pessoas estão cada vez mais consumidoras de produtos e serviços digitais? A verdade é que essa transformação, apesar dela ter acelerado agora, nos últimos meses, né, o IMAN vinha trabalhando com essa modalidade nos cursos corporativos já há muitos anos. Por quê? Ela acaba sendo uma modalidade que reduz, de fato, como você citou, custos, né, deslocamento. Hoje a gente busca dentro das empresas uma estratégia que a gente pode chamar de democratização do conhecimento, como fazer com que aquele conteúdo atinja mais pessoas, né, a um investimento menor possível, né? Então, esse é um grande desafio, né, dentro dos programas, né, e é o que a gente acaba estruturando dentro desses modelos. E, obviamente, o curso online, ou EADs, que a gente faz, ele chama os programas gravados, né? Ou outras estratégias que a gente leva para as empresas, tais como gamificação, ou estratégias de você desenvolver competições digitais, onde as pessoas participam em tempo real. Então, são todas estratégias que permitem você desenvolver o aprendizado, né, de uma maneira muito mais eficiente, né, em muitos casos. Mas isso, a tendência, como você observa aí no mercado, é acelerar cada vez mais, não só o IMAN, né, mas o mercado como um todo. E as pessoas estão absorvendo e aceitando bem esse tipo de abordagem, né? É aquela importância, né, de você evoluir junto com o mercado, e o IMAN, ele tem provado que ele está fazendo isso, levando em conta que ele já tem todo esse escopo abrangente e ainda organiza anualmente o seminário de Supply Chain e Gestão Lean. Você poderia também falar para a gente um pouco sobre esse evento e como mesmo deve acontecer esse ano, visto que ainda estamos enfrentando desafios em relação aos eventos presenciais? Esse é o desafio do nosso seminário e de todos os outros, né? Então a gente vem acompanhando, né, a evolução aí da pandemia no mundo todo, né, e os impactos que ela tem regionalmente, e acompanhando o que tem acontecido com os eventos, né? Naturalmente, a gente já se preparou para desenvolver o evento tanto presencial quanto online, né? Então, certamente, o evento esse ano acontecerá, mas nas 2 modalidades, e vai depender muito da evolução do quadro no Brasil e o que a gente vai considerar lá na frente, né, como o melhor caminho para atender os nossos clientes. O que acontece é que tem ainda muitas pessoas que ainda não se habituaram com o mundo digital. Então, a gente também vai fazer o esforço para desenvolver a possibilidade da pessoa estar participando presencialmente, né, e outros estarem acompanhando digitalmente, né? Então, a realidade nossa é essa, e tenho certeza que a realidade de muitos outros eventos tem sido essa e deve ser essa também, né? E desde 1985 vocês têm uma missão importante, que é a Missão Japão, que é um tour intensivo de praticamente 2 semanas ao Japão, com visitas a fábricas e operações logísticas, onde vocês realizam debates e experiências culturais a fim de fazer benchmarking focado em melhoria contínua e excelência operacional. Após todos esses anos, o que levava e o que ainda leva os profissionais hoje a participarem desses tours ao Japão? Mudaram as expectativas? É verdade. Bem lembrado essa questão. Quando a gente olha lá nas primeiras missões, né, e observa quais eram as expectativas, era a busca do novo, e as pessoas voltavam de uma cultura completamente encantadas porque você não tinha a possibilidade que hoje a internet nos traz de estar mais próximos, né? Nós não tínhamos naquela época. Então, as diferenças culturais eram mais impactantes, né, naquela época, e quando as pessoas voltavam do Japão, voltavam encantadas não só com os aspectos culturais, mas também com as
algumas técnicas de gestão japonesas dentro das operações. E essas técnicas começavam naturalmente a ser tentadas no Brasil. Obviamente que naquela época, né, existiam a força contrária a toda e qualquer novidade, né? Então as pessoas questionando, puxa, mas isso é coisa de japonês, isso não vai funcionar aqui no Brasil, né? Como tudo, né? Como acontece até hoje com qualquer tipo de inovação, de iniciativa que é feita em culturas diferentes, em países diferentes, né? Mas naquela época as empresas começavam a implementar, a investir nessas implementações e começavam a mostrar que aquilo era viável, né? Então, seja na época o Kanban, o Kaizen, as células de manufatura, o Housekeeping 5S, e aquilo começou a avançar. Algumas empresas aqui do Brasil viraram até benchmarkings mundiais, né? E isso se consolidou. E hoje, né? Então, nós até imaginamos, puxa, com o passar do tempo, a tendência é o pessoal ir diminuindo o interesse pelo Japão. E justamente o contrário, né? As pessoas começaram a investir mais. Hoje no Brasil existem muitos especialistas, né? E obviamente aqueles especialistas que não tiveram oportunidade de ir para o Japão devem ir, devem buscar lá na essência. Eu falo assim, beber o conhecimento na fonte, né? Porque ali você visualiza um pouco da essência, né? Eu estive lá várias vezes no Japão e você consegue visitar ao longo de 20, 30 anos, 2, 3 vezes seguidas uma mesma empresa, e você acompanha a evolução dessa empresa dentro dos níveis de exigência, né? O que acontece com as pessoas, o que acontece com uma empresa que fica velha do ponto de vista de tempo, mais exigente do ponto de vista de gestão. Essas observações hoje que são interessantes. Por isso que essa experiência de quase, hoje 35 anos, né, que a gente faz esse tipo de missão, acaba sendo levada, nesse caso, ou por mim, ou pelo Sidney, que a gente faz um revezamento no IMAN dessas missões, mas essa experiência acaba sendo levada para mostrar um pouco dessa evolução. Ou seja, as pessoas hoje vão buscar a realidade atual, mas que você pode encontrar essa realidade atual hoje acessando vídeos, imagens, conhecimentos pela internet, né? Mas o interessante mesmo de se participar hoje é uma interação, é um network que a gente faz com executivos chaves do Brasil e profissionais que estão profundamente envolvidos em implantação de técnicas que vão fazer o quê? Um trabalho de aprimoramento lá no Japão. Então, não é simplesmente uma visita, um plant tour, né? Apesar da gente vender dessa maneira, né? Mas a interação que nós desenvolvemos durante essa missão agrega muito. E falando um pouquinho de você, né, Banzato, você também é professor, já deu aulas em cursos de pós-graduação e MBA no Mackenzie, na UFMG, Fundação Dom Cabral, no Senai, entre outros, por vários anos. O que mais te inspira nas atividades acadêmicas e quais são os principais desafios enfrentados nesses programas? Existem diferenças, né, que você observa, né, no treinamento corporativo, no treinamento acadêmico, né? Mas em todos eles você tem aquele perfil que acaba me inspirando, né? Nos dois cenários. É o perfil de pessoas que já encontraram o seu caminho, o caminho do aprendizado, e que acabam prestando muita atenção naquilo que você está falando para colocar em prática, né? Essa prática que as pessoas implementam a partir de um conhecimento que você falou e que você transmitiu, isso que acaba nos inspirando. E por outro lado, você tem o outro lado que muitas vezes você encontra mais numa dose um pouco maior no ambiente acadêmico, que é o profissional que ainda precisa receber muitos conhecimentos, ele ainda está um pouco indeciso nas escolhas que ele vai fazer, né? Mesmo já tendo feito a faculdade, né? Então a gente está falando de cursos de nível de pós-graduação, mas você percebe ainda uma indefinição, né, para os caminhos que ele vai tomar, e quando você ajuda ou pode ajudar esse profissional a encontrar o seu caminho, seja dentro da logística, do supply, da manufatura, né? Isso obviamente é muito gratificante e é o que acaba gerando a inspiração necessária para que você atue nessas duas frentes, né? No acadêmico e no corporativo. Muitas pessoas têm o sonho de escrever um livro e deixar sua marca no mundo, porque é algo precioso que dura por muito tempo. E no seu caso, você é autor e coautor de mais de 10 livros, incluindo Tecnologia da Informação Aplicada à Logística, que é um livro muito utilizado no meio acadêmico, Automação na Intralogística, Projeto de Armazém, Mentoring na Logística, Logística e Gestão Industrial, WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazém, entre outros. E olhando para o futuro, quais são as suas metas e objetivos para a sua carreira profissional?
Primeiro falando um pouco dos livros, né? Primeiro um agradecimento especial aqui que é importante que a gente faça, tanto ao Reinaldo Moura quanto ao Zé Maurício Banzato, né? Que logo que eu entrei no IMAN, né? Me incentivaram de uma maneira muito intensa a ler e escrever, né? Até porque nós tínhamos revistas, a gente tinha que levar aquele conteúdo que nós estávamos desenvolvendo em projetos para o mercado, né? Que é o papel do Instituto IMAN, levar esses conhecimentos. Isso naturalmente fez com que eu transcrevesse, né, o que a gente vivenciava nos projetos, nessas atividades, para uma série de artigos, para uma série de livros, por isso de tantos livros aí nessas áreas que a gente atua, né, passando por essas, de fato, 5 divisões. Então são livros nas mais diferentes áreas. Agora, olhando para o futuro, isso acontece com todos, viu, Rodilson? A gente, depois que passa um determinado tempo, né, você vê assim algumas metas de compartilhar mais, né? Então a vontade que a gente tem já que agora o conhecimento ele começa a se organizar um pouco mais, cresce a vontade de compartilhar e a demanda, a necessidade pelo aprendizado para que você absorva coisas novas para passar para as pessoas de uma maneira um pouco mais organizadas e passar de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Tentando impedir que as pessoas vendam aquelas verdades absolutas. Então eu não gosto de verdade absoluta porque tudo, né, hoje no mundo é relativo. Então é importante que a gente questione absolutamente tudo. Quando eu estudo hoje, seja tecnologia, vamos pegar o ambiente de transformação digital, né, as inovações, o que vem pela frente, inteligência artificial, que muito a gente está aprendendo hoje e transforma isso, né, e fala, puxa, como que eu vou fazer para transferir esse conhecimento de uma forma um pouco mais equilibrada aí para as pessoas? Esse é o grande desejo que a gente sente daí para frente. Se você pensa em carreira, eu pretendo continuar no IMAN por muitos e muitos anos, né, porque o IMAN é um ambiente que me permite eu extrair o que eu de fato desejo para a minha vida como pessoa, ou seja, mais do que carreira, eu interagir com pessoas, eu contribuir com o crescimento de outras pessoas. Então é isso que faz com que a gente se alimente ou se inspire nessa atividade. E nem preciso falar porque meu pai, né, que é um dos fundadores aí, o IMAN nasceu com essa inspiração e ele nos deixou o ano passado, né, e continua. Eu falo para o pessoal, ele não morreu na minha mente, né? Ele continua me inspirando de onde quer que ele esteja. Por quê? Porque eu vejo ele constantemente me dizendo, olha, faça isso, ajude os outros, aplique aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, que eu chamo hoje do amor cristão. Você faz as coisas com amor, mas tem, não sei se você sabe, tem aqueles 3 tipos de amor, né? O amor platônico, que é tudo aquilo que você não tem, aquele desejo de você buscar aquilo que você não tem, aquele amor aristotélico, né? Que você ama aquilo que você tem, né? Ou seja, você dá valor àquilo que você tem hoje, né? E existe aquele amor cristão, né? Que é o amor que você tem pela felicidade do outro. Então, a hora que você consegue ficar feliz, enxergando, visualizando a felicidade do outro, não tem coisa que pague isso. Então, Rodilson, eu falo isso porque depois de um determinado tempo é isso que a gente busca, né? Obviamente que você quer avançar, que a gente quer aprender, que a gente quer estar continuamente avançando até o dia da nossa morte, mas existem alguns objetivos que eles extrapolam do fator, vamos chamar assim, do fator técnico, né? Do fator racional, né? E vai para o lado comportamental, vai para o lado da emoção. Voltando a falar do Grupo IMAN, que atualmente está focado em muitas iniciativas de otimização do supply chain e transformação digital, assim como o programa de uma semana de formação em tecnologia da informação aplicada ao supply chain. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre este programa e quem deve participar? A gente, ao longo dos anos, veio trabalhando com tecnologia de informação e em 1998 eu acabei lançando o livro Tecnologia da Informação Aplicada à Logística, uma série de componentes do ponto de vista de tecnologia e da organização dos softwares que existiam no mercado. E com o passar do tempo, obviamente que a gente veio atualizando em novas edições desse livro. Só que o que acontece hoje? A atualização e o desenvolvimento tecnológico é tão grande, que é muito difícil, né, você estar sempre atualizado, né, apesar do livro
consigo mostrar classificação do ponto de vista das soluções de tecnologia, e obviamente essas não mudam, né? Elas têm as suas classes bem definidas até hoje, mas do ponto de vista de tecnologia, surgiram milhares e milhares de soluções pelo mercado. Então, o que o IMAN desenvolveu? Né? Um programa de imersão durante 5 dias, respeitando-se a evolução que a gente vê que a tecnologia deveria estar avançando dentro da empresa, partindo do que a gente chama de qualidade de informação e data science, evoluindo para conectividade, né? Então nós estamos falando aí de conectividade de plataformas tipo cloud, sistemas de comunicação e troca de dados como RFD e assim por diante. Nós temos um dia dedicado a explorar soluções de apoio à decisão, que são os softwares que demandam qualidade de informação e conectividade, informação em tempo real, para que a gente processe essas informações e tire as melhores decisões, que podem lá na frente serem decisões autônomas, né? Então nós estamos falando de sistemas autônomos que podem tomar decisões na medida que eu tenho qualidade, velocidade de informação e bons sistemas de tomada de decisão. E aí eu faço a minha automação através de robôs, através de AGVs, empilhadeiras autônomas, assim por diante, né? Além de toda a gama de soluções de intralogística, são sistemas automatizados. Finalizando, né, esse evento com um 5º dia, onde a gente chama algumas startups, né, que compõem esse cenário de supply chain, para que a gente provoque, né, principalmente nas empresas, nos profissionais, alguns conceitos que vão ajudar essas pessoas a se transformarem, se não em professores de tecnologia aplicada à logística, que é essa a nossa intenção, né, mas profissionais que tenham a capacidade de visualizar o todo, né? Então esse é o grande desafio, o grande objetivo que a gente tem com a Supply Chain Tech, né, que é a semana da tecnologia de informação aplicada ao supply chain. Ô Banzato, muito se fala que existe um gap no Brasil em comparação a outros países referente à excelência operacional. Porém, sabemos que existem sim nichos de excelência no Brasil que são referência para outros países e empresas do setor. Que nichos você pode destacar onde estamos no mesmo padrão de excelência nas operações e intralogística? Essa é uma questão bem relevante que você coloca, Odilson, porque é o seguinte, a gente escuta muito essa lamúria aí que a turma gosta de investir, né, no sentido de no Brasil, o Brasil está muito atrasado, a gente não avança. E por quê? Porque a gente enxerga que essas pessoas trabalham numa visão de média, né? E na média, de fato, a gente tem grandes problemas. E como você bem disse, o Brasil está repleto de nichos de excelência. Nichos de excelência eu sempre considero o seguinte, são tantos aqui no Brasil que eu sempre destaco o seguinte, são empresas ou organizações ou regiões ou mesmo times dentro de empresas que são referências mundiais. Hoje nós temos vários aqui no Brasil. Nós temos empresas multinacionais que, por exemplo, têm a sua operação no Brasil como uma referência mundial, por exemplo, uma CNH. Você pega uma MT Thompson lá de Jaguariúna, né? Uma empresa que sempre é referência, né? Onde nós vamos em qualquer lugar do mundo e vende para todos os lugares do mundo, né? Com processos extremamente avançados, né? Você tem a Marco Polo, mesmo a Embraer, que avançou demais, não é à toa. Os aviões da Embraer aqui do Brasil são competitivos, não são competitivos só por conta do produto, mas também por conta do processo, de toda a engenharia da Embraer ao longo dos últimos anos. Enfim, eu falo isso porque existem muitos nichos de excelência aqui no Brasil e que são competitivos em qualquer lugar no mundo. Infelizmente, ainda a gente não tem governos competitivos. O nosso Estado não é ainda competitivo. Então, a gente tem que carregar um pouco essa perda, né, que do ponto de vista de produtividade é algo que dificulta a nossa caminhada, mas com esperança, né, que anos futuros virão melhorando também essa realidade. Agora entrando na minha última pergunta, você fez uma incrível homenagem para o seu grande mestre e pai, pioneiro da logística no Brasil e um dos profissionais mais marcantes da área de treinamento, consultoria e inovação, que é o José Maurício Banzato, quando ele completou 80 anos, sobre como ele moldou toda a sua vida por mais de 50 anos. Como você tem se inspirado nesses ensinamentos a fim de levar o legado do IMAN e continuar com o lema "O IMAN leva você mais longe"? Você deve estar se referindo a uma divulgação, né? E eu acabei fazendo essa homenagem
duplamente, né? Eu fiz antes o falecimento do meu pai, depois fiz pós o seu falecimento, né? Também com 80 anos, né? Ele conseguiu ali completar os 80 anos, né? Mas, obviamente, o que eu digo, né? Meu pai deixou uma inspiração para todos nós do IMAN e continuará aí por muitos anos, né? Porque mais do que ele nos ensinar, ele nos mostrava como fazer, né? Ele fazia aquilo com uma vontade incrível, né? Que, obviamente, todos que conviveram com ele acabam absorvendo, né? E talvez por isso que aquelas expectativas que nós temos hoje, né? Quem conviveu com ele de carreira, está muito mais relacionado com o dar do que com o receber. Esse é o grande, talvez, legado que ele tenha deixado, né? De contribuir, dar para as pessoas sem essa expectativa de receber. E é um pouco disso que me move. Você, um dos seguidores aí, né, dentro de redes, né, do LinkedIn principalmente, eu não consigo ter tempo de me dedicar em todas as redes, né, mas nas poucas que eu me dedico, eu faço questão, né, de contribuir com todo mundo lá, independente do que a gente espera, né, porque muitos falam, Banzato, poxa, por que você não faz campanhas? Por que você não faz marketing? Porque eu não estou lá para isso, né, então eu estou lá mesmo para poder ajudar as pessoas, eu estou lá para poder contribuir com aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem acessar um determinado conteúdo através de uma consultoria, através de um treinamento, né? Mas estando ali, né, consegue se relacionar, consegue fazer uma pergunta e interagir. Então essa inspiração veio principalmente do meu pai, ele fazia isso com gosto, todo mundo que estava presencialmente no IMAN, ele fazia questão de estar levando uma palavra técnica ou humana, né, para que aquela pessoa se desenvolvesse na sua vida profissional, né? E é isso que eu, assim, humildemente, eu sei que vai ser muito difícil eu chegar próximo do que ele foi um dia, né? Mas eu farei um esforço forte nesse sentido. Banzato, essa foi a minha última pergunta. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente a oportunidade dada ao GuiaCast em poder contribuir com a sua expertise por mais um episódio. E assim como o lema do IMAN, né? IMAN leva você mais longe. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos do IMAN e as suas considerações finais para os ouvintes do GuiaCast? Bom, quem desejar nos encontrar lá no IMAN, né, nós estamos no 11, né, no 5575-1400, ou através do site, né, o iman.com.br, e certamente através das nossas redes, principalmente no LinkedIn, a rede que eu mais me dedico, né, Eduardo Banzato, vocês vão me encontrar lá, e as redes sociais todas do IMAN, né, Grupo IMAN, Facebook, o Twitter e assim por diante. Então, acredito que dessa maneira a gente possa continuar estando conectado, né? E obrigado desde já, viu, Rodilson, por essa oportunidade de novas conexões aí e de você fazer o bem a mais pessoas, né? Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Eduardo Banzato, diretor do Grupo IMAN. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com o Eduardo Banzato, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.